Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Quero começar esta mensagem com uma pergunta e no final, certamente por si mesmo, você vai ter a resposta. A pergunta é: será que você está fazendo bem ou mal para si mesmo? Seria muito importante que você acompanhasse a mensagem e no final você, como falei, você vai ter a resposta por si só. Eu nem vou precisar te dar a resposta, porque você por si só já vai ter a resposta em si mesmo no final da mensagem. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versos de número 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. A recomendação, senhoras e senhores que me ouvem, é não pensarmos de nós mesmos, porque a Escritura nos recomenda a não pensar de nós mesmos, porque o pensamento humano, como já falei outras vezes, é pequeno, é medíocre e é pobre. Ou seja, se nós ponhamos em prática aquilo que nós pensamos de nós mesmos, significa que nós vamos estar fazendo mal para si mesmo e não bem. Para que você entenda de maneira objetiva, se você está ponhando em prática seus próprios pensamentos, significa estar fazendo mal para si. Por isso a recomendação: não pense de si mesmo. Se você for no profeta Isaías 55, a Bíblia vai dizer: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, se nós colocar em prática, senhoras e senhores que me ouvem, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, significa estar contra nós próprios, fazendo mal para nós mesmos, quando colocamos em prática aquilo que nós mesmos pensamos. Agora, quando nós colocamos em prática o pensamento de Cristo, ou quando colocamos em prática o que a palavra nos ensina, nos orienta ou nos instrui, isso é fazer bem para si. Porque quando colocamos em prática o que a palavra nos ensina, a palavra, para quem não sabe, é o pensamento de Cristo. A Bíblia é um de muitos pensamentos que o Senhor Jesus ele tem. E a Bíblia é um desses muitos pensamentos. Então, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, estamos colocando em prática a palavra do Todo-Poderoso. Isso é fazer bem para si mesmo. Agora, quando colocamos em prática o nosso pensamento, aí nós vamos estar fazendo mal para nós próprios. Para que você entenda de maneira mais objetiva, quando a Escritura nos ensina que deve amar, nós devemos colocar o amor em prática, porque esse é o pensamento de Cristo. Mas em vez de amar, se a gente odeia, porque o odiar parte do nosso pensamento vai estar fazendo mal para si próprio. Há muitas pessoas que odeiam o próximo, você está fazendo mal para si mesmo. Quando a Escritura nos recomenda a se afastar, não andar na companhia de ímpios, nós devemos nos afastar, conforme diz a carta de Paulo aos Coríntios. Porque se nós nos afastarmos, nós vamos estar pondo em prática o pensamento de Cristo. Vamos estar fazendo bem para nós mesmos. Mas quando nós colocamos em prática o nosso pensamento, que é andar na companhia de ímpios, de pessoa que não vive a mesma fé que a gente, nós vamos estar fazendo mal para nós próprios. Quando a Escritura recomenda não escandalizar, quem não escandaliza está apoiando em prática o pensamento de Cristo, fazendo bem para si próprio. Porém, quem escandaliza está apoiando em prática o seu próprio pensamento humano, fazendo mal para si. Eu estou explicando desta maneira para que você entenda de maneira objetiva. Quando a Escritura ensina a dar o bom exemplo, o crente que dá o bom exemplo está fazendo bem para si, porque está apoiando em prática o pensamento de Cristo. Mas por outro lado, o crente que dá o nome a falar, que dá o mau exemplo, está pondo em prática o seu pensamento humano, fazendo mal para si próprio. Quando a Escritura recomenda não ser uma mulher, um homem vaidoso, não pode ser, porque a Bíblia condena a vaidade.
Então, se alguém conhece a Deus e anda na vaidade, significa estar pondo em prática seu próprio pensamento, fazendo mal para si próprio. Mas se a pessoa não é uma pessoa vaidosa, se ela obedece a palavra como a palavra ensina, significa estar pondo em prática o pensamento de Cristo, fazendo bem para si. Vou um pouco mais além, quando a Escritura recomenda ser um crente fiel, tirar de tudo que passa nas suas mãos a 10ª parte, se você põe isso em prática, você vai estar fazendo bem para si, porque está pondo em prática o pensamento de Cristo, que a palavra ordena, a palavra é o pensamento de Cristo. Mas se alguém não faz, age de forma contrária, você vai estar pondo em prática seu próprio pensamento, debaixo de maldição, mal para si próprio, entre tantas outras coisas. Entre muitas e muitas outras coisas que eu poderia mencionar aqui. Por isso a Escritura recomenda: não pense de si mesmo além do que convém. Porque se nós pensamos além de nós mesmos, o que é pensar além de nós mesmos? É a gente pôr em prática nosso próprio pensamento, fazer mal para nós mesmos. Porque a mesma Escritura diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. O que significa que quando nós põemos em prática nosso próprio pensamento, nós estamos indo além do que nos é permitido, fazendo mal para nós mesmos. Por isso que eu perguntei no início, aliás, comecei com a pergunta: se você está fazendo um bem ou mal para si próprio. Essa altura, eu tenho certeza que muitos que me ouvem já descobriram se você está fazendo um bem ou mal para si. Se você está pondo em prática seu próprio pensamento, você está fazendo mal para si. Se você está pondo em prática o pensamento de Cristo, você está fazendo bem para si mesmo. Eu não preciso te dar a resposta. Eu tenho certeza que a essa altura isso já está claro na sua mente como água cristalina. Se você está fazendo bem ou mal para si próprio. Se você está obedecendo a palavra, significa estar pondo em prática o pensamento de Cristo, fazendo bem para si. Se você é o tipo de pessoa que ignora a palavra, você está pondo em prática seu próprio pensamento, fazendo mal para si mesmo. Porque você está indo além do que lhes é permitido, está ultrapassando regras que não poderiam ser ultrapassadas. Ainda no versículo 3. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Ou seja, a gente nunca pode violar as regras que a palavra de Deus nos impõe. Porque se a gente ultrapassa essas regras, se a gente viola essas regras, essas leis ou esses preceitos, significa que está pondo em prática nosso próprio pensamento. A pessoa que anda na mentira, por exemplo, que não quer obedecer a palavra, está pondo em prática seu próprio pensamento, fazendo mal para si próprio. Agora, quando você põe em prática o pensamento de Deus, que isso aqui é obediência à palavra, aí é fazer bem para si. Por isso a recomendação: pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, não pense de si mesmo. Porque se você pensa de si mesmo e põe em prática o que você pensa, o que você bem acha e quer entende, vai estar fazendo mal para si. Mas quando você põe em prática esse pensamento aqui, que é a palavra de Deus, isso é fazer bem para si próprio. E agora vem a resposta. Comecei com a pergunta, agora a resposta. Você está fazendo bem mesmo para si ou você está fazendo mal? Você prestou atenção na palavra? Porque se você prestou atenção na palavra, agora você já sabe se você está fazendo bem ou mal para si mesmo. O crente que é fofoqueiro, que não segura a língua, está fazendo mal para si. Porque a fofoca é coisa do pensamento humano. O crente que não é submisso à palavra de Deus, o crente estúpido, ignorante, rebelde, está fazendo mal para si. Porque Cristo é manso, espírito de domínio próprio, mansidão. Se tem alguém me ouvindo que é ignorante, estúpido, rebelde, isso é você pondo em prática seu próprio pensamento, fazendo mal para si mesmo. A pessoa que se prostra diante da imagem, está escrito não servir a dois senhores, está fazendo mal para si, porque só pode se prostrar para Cristo e para mais ninguém. O crente que bebe também está fazendo mal para si, porque bebida não santifica, bebida embriaga, está indo além do que te é permitido, está fazendo mal para si. Agora você já sabe a resposta. Quando a Bíblia recomenda ser firme, conforme está lá no livro dos heróis da galeria da fé, no livro de Hebreus, não devemos deixar de congregar, tanto que o dia se aproxima. Tem muita gente que não gosta de ir para a igreja. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de congregar, não gosta de ir para a igreja, você está fazendo mal para si, porque isso é coisa do seu pensamento. Agora, quando você é firme no propósito com Deus, aí você está fazendo bem para si próprio.
quem usa a palavra para tirar dinheiro das pessoas. A palavra não concorda com isso. Aqui no mesmo Romanos, um pouco à frente, 16, 17. Efésios capítulo 5, versículos 7 e 11. A pessoa que congrega numa igreja que só vive é escândalo. Escândalo, mentira, engano, entre tantas outras coisas. Se você congrega em algum tipo de igreja que é dessa forma, você também deve se afastar, senão você vai estar fazendo mal para si, que a Bíblia recomenda se afastar. Se você não se afasta, você está pondo em prática seu pensamento, está fazendo mal e não bem para si mesmo. Ah, pastor, mas todo lugar tem. Não, nem todos, muitos têm, mas ainda tem lugares que pregam a palavra de Deus. Repito, se você congrega em alguma igreja que escandaliza, que dá o nome a falar, você deve se afastar. Senão você está fazendo mal para si. Porque congregar na igreja que dá o nome a falar, isso é você pôr em prática seu próprio pensamento. O pensamento de Cristo é que a gente se afaste para não ser cúmplice do pecado dos outros. Aí você faça a sua própria conclusão. E se pergunte se você está fazendo bem ou mal para si. Qual pensamento você está pondo em prática? O seu ou de Cristo Jesus? Nessa altura eu sei que você já tem a resposta. Por isso eu vou ficando por aqui. E você faça a sua própria reflexão, sua própria análise. E você possa se perguntar se você está fazendo mal ou bem para si mesmo. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.